Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Desejo que o seu dia seja muito abençoado nessa terça-feira, hoje, dia 4 de julho. E eu estava aqui fazendo meu devocional e o Senhor trouxe uma revelação tão linda no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você, porque eu desejo muito que o seu dia seja abençoado. Eu desejo que nesse dia você receba, assim, um rumo para a sua vida, uma palavra de sabedoria, uma palavra que venha fazer com que você tome atitudes certas nesse dia. Eu gostaria muito de compartilhar com você o que o Senhor tem colocado no meu coração. Uma palavra tão conhecida, mas graças a Deus que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E por isso, a cada vez que a gente medita na palavra do Senhor, Ele tem uma revelação no nosso coração. E todas as vezes que estamos precisando de resposta, a palavra de Deus é o socorro, ela é a resposta. Então a Bíblia diz aqui no livro de Atos, no Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam, orando e cantando hinos ao Senhor. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. 27 diz: O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e, por isso, puxou a espada para matar-se. Eu nunca tinha parado para pensar quando a Bíblia diz aqui que o carcereiro acordou. Veja bem, Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado muito. Eles não estavam só numa jaula, mas além disso estavam de pés e mãos amarrados. E perto da meia-noite, ou seja, já tarde, eles começaram a orar e a cantar, enquanto um cantava e o outro orava. E a Bíblia diz que os presos os ouviam. Preste atenção, o carcereiro estava dormindo, mas os presos ouviam. E quando eu li essa palavra, o Senhor trouxe uma reflexão no meu coração. Que a pessoa quando está em sofrimento, a pessoa quando está em dor, ela tem muita dificuldade de dormir. Ela tem muita dificuldade de descansar. Enquanto um orava e cantava, os outros presos, todos os outros presos ouviam. Mas o carcereiro estava dormindo. Porque certamente o carcereiro estava mais confortável, tinha comido, bebido. E estava ciente na sua mente que seria impossível que Paulo e Silas iam se soltar dali. Porque eu vou dizer novamente, além deles estarem numa jaula, presos, eles estavam com os pés e mãos cerrados. Era impossível que aqueles homens fossem fugir, porque a ordem dada ao carcereiro é que ele vigiasse. Mas ele sabia que era impossível que aqueles homens fugissem dali. Ele não acreditava nisso. E por isso ele dormia. E quando Deus provocou aquele terremoto terrível e as prisões se abriram, aqueles presos que estavam acordados não só viram o milagre, mas entenderam por que aquilo tudo aconteceu. Eu quero dizer para você nessa manhã que há esperança, que você deve sonhar, você deve erguer a sua voz, você deve cantar e louvar, porque você vai ver o milagre. É melhor estar acordado, mesmo que em sofrimento, do que estar dormindo e não contemplar o que Deus vai fazer. Aqueles homens foram testemunha de que através do louvor de Paulo e Silas e da oração deles, Deus trouxe aquele terremoto. Porque o carcereiro, quando ele acorda, ele fica tão apavorado, porque a única coisa que ele vê são as prisões abertas, porque está escrito que Deus abriu todas as portas. Eu quero dizer para você que quando Deus fizer um milagre, Ele vai abrir todas as portas. Então você não pode desistir, você deve nessa manhã ter esperança. Eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como foi a sua noite. Quem sabe você passou a noite orando, louvando, chorando.
Quem sabe você não conseguiu dormir como esses presos. Quem sabe o seu coração está angustiado. Quem sabe você está vivendo uma situação que isso está te consumindo. Eu quero dizer para você, cante, louve. Não fique somente acordado, mas cante e adore e busque o Senhor, porque o milagre vai acontecer. Na mente do carcereiro isso era impossível, porque a mente humana é assim. Na nossa mente humana a gente só consegue entender o que é possível. Mas Deus, ele vai além do possível. Deus faz o impossível. Então, por favor, nessa manhã, creia no seu milagre. Nessa manhã, creia que Deus já preparou esse dia. Cada dia basta o seu mal. Fique tranquilo, descanse o seu coração. Comece a louvar. Deus sempre tem um louvor para as nossas guerras, para as nossas batalhas. Deus sempre tem uma letra maravilhosa de uma canção para que a gente possa guerrear em adoração. Aquele homem estava dormindo, o carcereiro. Por quê? Porque não estava sofrendo, porque aparentemente estava em paz e estava confiante. Mas o desespero tomou conta da vida dele quando ele acordou. Quando ele acordou e viu aquilo tudo que ele não imaginava que fosse acontecer. Agora Paulo e Silas esperavam um milagre. E ainda que não acontecesse, Deus ia continuar sendo Deus. Mas eles escolheram a melhor parte, que era orar e cantar. Gente, quem à meia-noite, depois de apanhar muito, muito mesmo, está ali amarrado, sem ter uma posição para dormir, que você sabe que para dormir a gente precisa encontrar uma posição confortável para o corpo relaxar. Esses homens não tinham posição confortável. Enquanto o carcereiro estava dormindo lá de uma forma confortável, tinha pegado no sono, esses homens estavam de uma maneira que eles não tinham posição para dormir. Eles não tinham posição nem para sentar, nem para nada. Eles estavam do jeito que colocaram eles ali. E eles, por não conseguir dormir, por estar sentindo muita dor, estar em sofrimento, eles escolheram o quê? Vamos adorar, vamos orar e vamos cantar hinos ao Senhor. De forma que contagiou, compartilhou com aqueles outros presos. Aqueles presos tiveram uma experiência tremenda através de Paulo e Silas. O que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã? Que há esperança na nossa dor, que mesmo em grande sofrimento, quando a gente decide orar e cantar, a gente flui do Espírito, a gente alcança outras pessoas. Porque o inimigo quer colocar na nossa mente, porque estamos sofrendo, somos coitadinhos, somos os piores, né? A gente está esquecido. Não é nada disso. Deus está nos provando, porque vê no nosso coração que a gente vai conseguir passar dessa prova. Creia nisso. Deus não está te provando para te matar. Deus não está te provando para acabar com a sua fé. Pelo contrário, Ele quer extrair de você o melhor nesse momento. Então mostre para Deus que você tem um coração adorador, aleluia. Mostre para o Senhor que nesse momento de sofrimento, onde suas mãos e seus pés estão atados, estão cerrados, e você não consegue fazer nada, você não tem resposta, você não tem solução, você não consegue ver a solução desse problema, você não vê nem a luz no fim do túnel. Mas mostre para o Senhor que você é um adorador, que você crê, que lhe restou a fé, e se agarra a essa fé nesta manhã, porque mesmo em luta e tribulação você vai ser bênção para outras vidas. Segura essa palavra nessa manhã. Paulo e Silas deram àqueles homens a oportunidade de ouvir louvores, de ouvir orações, de criar uma esperança. Imagina você estar num lugar escuro, um lugar que tem um mau cheiro, um lugar horrível. Você está ali sem esperança, de repente você começa a ouvir um hino, você começa a ouvir um louvor, que coisa maravilhosa. Então entenda que mesmo em momento de sofrimento, Deus quer usar a sua vida. E mesmo em momento de tribulação, você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Então não olhe para o que você está passando, olhe para a glória do Senhor, para a grandeza do Senhor e louve. Porque o carcereiro está dormindo, está descansando. O carcereiro é aquela pessoa que está fora do propósito, está fora da visão, que não pegou a visão. O carcereiro é esse personagem, ele representa essa pessoa, entendeu? Que está sem a salvação, que não tem conhecimento, porque quando ele acorda, ele pensa a primeira coisa em tirar a sua vida, porque ele sabe que a sua vida ia ser perdida, porque ele tinha que dar conta daqueles presos. Paulo diz, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Ele pede luz, chega até a presença de Paulo, o que ele faz? Ele se prostra. Por que ele se prostra? Porque ele entende que Paulo é um pequeno Cristo. É isso que as pessoas têm que ver em nós.
As pessoas não têm que olhar pra gente e pensar assim, pô, pra ser crente assim eu não quero. A pessoa só vive na prova, só vive sofrendo, só vive triste, só vive murmurando, só vive se fazendo de coitada. Não. As pessoas têm que olhar pra gente e ver que a gente não serve a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é, e que Ele é o tudo. E em sofrimento e alegria, Deus continua sendo Deus. E a gente, ainda que em sofrimento, o pequeno Cristo, o cristão, ainda que em sofrimento, ele consegue trazer o céu para a terra. Ele consegue manifestar a glória de Deus, porque não é Ele que faz. Não foi a força de Paulo e Silas, mas foi a fé deles. O desejo de louvar e adorar que moveu o céu. Então nessa manhã, que o seu desejo de louvar, de glorificar, de adorar ao Senhor, não porque Ele pode, pelas coisas que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é na sua vida, que você possa escolher louvar o Senhor e que você tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Através da atitude de Paulo e Silas, eles deram oportunidade daqueles presos ser soltos, deles ouvirem um louvor, deles ouvir uma oração, deles terem esperança. Então que a sua vida, ainda que sem esperança aparentemente, venha trazer esperança para o teu próximo. Isso parece ser loucura, né? Mas é assim que Deus faz. Você precisa entender o propósito pelo qual você nasceu. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, porque Ele quer te revelar isso, porque na verdade a sua vida só faz sentido se você estiver vivendo o propósito pelo qual você nasceu. E tudo que está acontecendo na sua vida, desde que você nasceu, ao seu redor, tem muito a ver com o seu propósito, tá? E lembre, as coisas de Deus, para esse mundo, elas são loucura. E lembre-se, Deus escolhe as coisas loucas. Paulo poderia continuar sendo o hipócrita, o fariseu hipócrita. Mas ele decidiu, ele escolheu, ele se permitiu atender o chamado do Senhor. E agora ele vai ser um pequeno cristão. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida dele, amém? Não fique como esse carcereiro dormindo, não. Fique atento, acordado. Fique, ainda que você não consiga orar e louvar, mas Deus vai fazer você ouvir um louvor. Deus vai fazer você ouvir uma oração. Deus vai fazer um mistério na sua vida. Deus vai trazer o sobrenatural. Porque era loucura aos ouvidos daqueles presos, alguém orando e cantando. Aqueles presos que eles viram ali, foi a primeira vez. E nunca mais eles viram algo assim na vida deles. E quem sabe nesse momento que você está passando, Deus quer fazer você um canal de milagre, de bênção para a vida de alguém. E assim abençoar você. Pense bem. A gente só recebe quando a gente dá. A gente só vê a glória de Deus quando a gente crê. E que você fique com essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. A esperança para você. A esperança. Deus tem a chave que abre todas as portas. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. E essa chave está sobre a sua vida essa manhã. Você só precisa tomar posse. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar por essa palavra nessa manhã. Pai, que nós sejamos como Paulo e Silas, que ainda em dores e tribulações, que a gente não venha dormir o sono da indolência, que a gente não venha, Senhor, deixar passar de nós o tempo da visitação do Teu Espírito, mas que ainda em grande dor e sofrimento a gente venha ficar atento, acordado, que o nosso espírito, Senhor, esteja pronto para Te adorar e glorificar, que a nossa alma esteja sobre o Seu governo, Espírito Santo, e que esse dia seja uma bênção para a glória e louvor do Teu nome. Vá ao encontro das pessoas que estão aqui comigo e daqueles que vão ver e ouvir, Senhor, essa palavra, Senhor, e que eles tomem posse. Desperte-os, assim como o Senhor despertou aqueles presos e todos ouviam a oração, todos ouviam o louvor de Paulo e Silas. Eles podiam estar dormindo, mas o Senhor, naquele lugar, o Teu Espírito Santo despertou aqueles homens no qual o Senhor tinha um propósito. Na vida do carcereiro, não. Ele só acordou com o barulho do terremoto. Ele só acordou quando houve aquele barulho terrível, Senhor. Mas aqueles presos ouviam o cântico, ouviam a oração, e que nós possamos estar prontos a ouvir o cântico e a
esta oração, Senhor. Oh, aleluia, o mover do céu sobre a nossa vida, porque no céu tem barulho de glória, no céu tem barulho de aleluia, no céu tem barulho de louvor, porque os anjos estão diante de ti, eles cantam de dia e de noite, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, que essa terra aqui esteja cheia da sua glória. Que os meus irmãos, essa terra esteja cheia da sua glória nessa manhã, e que eles sejam ricamente abençoados pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Compartilhe essa palavra com alguém que você crê que vai ser abençoado. Amém? Que Deus abençoe você. Desejo um dia rico de bênção e prosperidade da parte de Deus. Amém. Fica na paz do Senhor.